está escrito assim: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Os irmãos podem sentar, somente isso aí. Essa saudação que eu li para os irmãos foi da Isabel, que saudou a Maria. Veja só o que acontece. Tudo na Bíblia, toda a narrativa da Bíblia, ela se baseia nisso, na questão da fé, tá? Na fé. Você não vê Deus, mas você vê a manifestação dele. Então ele espera que você acredite nele. Quando Deus falou, o anjo falou com Maria, entrou o anjo Gabriel e encontrou uma jovem. Engraçado, né? Nunca passa pela nossa cabeça, mas você sabe que Maria era muito jovem. Ela deveria ser uma adolescente. Ela tinha entre 13 e 14 anos de idade. Era uma adolescente. Era uma menina virgem. Mas acontece que dentro de Israel, essa questão da promessa que nasceria uma virgem, quem acreditava, quantas mulheres não se candidataram no seu coração? Ah, não, eu vou ser a mãe do Messias, eu vou ser a mãe do Messias, todo mundo. Mas Deus estava lá do céu escolhendo. E a escolha que Deus faz foi fantástica. Não é pouco dizer assim, ó, bendita és tu entre as mulheres. Tu és bendita entre todas as mulheres. Porque do céu, em toda a face da terra, Deus escolheu uma mulher para ser a mãe do seu filho, te escolheu. Aí às vezes a pessoa pensa assim, o que a gente ganha em servir a Deus? Olha, ganha tudo. Aquela menina certamente era uma menina que vivia uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida nos caminhos do Senhor. Ela é uma pessoa devota. Não pense, irmãos, que uma pessoa por ser adolescente, por ser criança, ela não tem essa devoção. Eu me converti com 13 anos de idade, eu vivia orando e lendo a Bíblia, e chorando a Deus, pedindo bicicleta, fazendo isso, aquilo. Ia na igreja sozinho, com 13 anos de idade eu fazia isso. Então às vezes a pessoa diz assim, mas é que um adolescente, sim, ele tem muito mais chance de ter uma vida abençoada com Deus do que uma pessoa já de idade que não se emenda, passa a vida inteira e não se emenda, não aprendeu ainda. E aí Deus entra lá para falar com uma menina, uma criança de 13, 14 anos, e o anjo diz assim, salve a agraciada, tu fosse escolhida de Deus, o Deus do céu escolheu você. E ela disse assim, mas que saudação é essa, né? Ela ficou pensando. Aí ele diz assim, de ti nascerá o rei, o Messias, o Filho de Deus. E ela disse, às vezes, veja bem como é que Deus nos trata. E ela diz assim, mas como pode ser isso? Ela podia dizer, tá, tudo bem, eu vou me casar, aquela questão que a gente vai falar ainda, né? O homem não vê, Deus não vê como vê o homem, Deus não fala como o homem fala, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Se a gente quiser andar como Deus, devemos saber que os caminhos dele não são que nem o nosso. Ele vai dizer assim, vem cá fulano, você quer andar pelos meus caminhos ou pelos seus caminhos? Porque os seus caminhos você entende e até quer me ensinar, né? Sim, eu queria isso, eu queria que fosse assim. Então você sabe, o seu caminho eu sei também. E aí, por aqui que você quer ir? Por essa vielinha aqui? Então renuncia o teu caminho, vem pelo meu caminho. Os meus caminhos são muito melhores do que os teus caminhos. Anda com Jesus, eu vou seguir o teu caminho. Às vezes, ultimamente eu tenho tido até receio de pedir as coisas para Deus, porque eu não sei se eu estou pedindo coisa boa ou ruim. Dizer, Senhor, me manda isso, me manda aquilo. Não, Senhor, isso é bom, eu quero que seja conforme a tua vontade. O que é bom, Senhor, eu devia estar fazendo, Senhor, eu queria que fosse assim, não, Senhor, eu quero que seja como tu queres, porque os teus caminhos são melhores do que os meus. Eu não tenho coragem de chegar e dizer, Senhor, eu vou orar por aquela pessoa, por aquele ali, eu vou orar para tal determinado fulano, para que aconteça isso. Não, não quero isso. Eu digo, graças te dou, Senhor, porque tu vais me guiar por um caminho muito melhor do que o meu caminho. Porque minha visão não é boa para olhar as coisas, mas o resultado vai ser o melhor. Então ela diz, mas como vai ser isso? Porque ela era muito nova, né? E estava prometida a um homem, né? Então esperava ela ficar na idade adulta para poder se casar.
E o anjo explica para ela: virá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e ele te cobrirá com a sua sombra. Então o filho que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. O pai dele é Deus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, ele será o guia e tal, tudo mais. Ela acreditou, tá bom? E guardou no coração. Aí ele diz: e tua parente, não sei se era prima, né? Isabel está no 6º mês de gravidez, e ela também vai ter um neném. E ela sai correndo e vai para a casa da Isabel lá, e chega lá, encontra a parente dela, e quando ela sauda, aqui, irmãos, o que eu posso dizer, meu Jesus? Eu não sei como é que as pessoas profetizam com tanta facilidade. Eles não entendem, não conhecem a grandeza de Deus. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Não profetiza nada, isso não vale nada. Essa mulher Isabel nem sabia o que tinha acontecido com a Maria, e diz assim: ela disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, que a mim me venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Elas falaram essas coisas, irmãos, mas elas não tinham ideia do que elas estavam falando. Aquilo era pelo Espírito de Deus, porque ela não sabia. Isabel, aquelas palavras saíram, mas elas não tinham ideia do que estavam dizendo, né? E a criança, o João Batista, pulou na barriga da mulher lá, porque ouviu a voz da saudação de Maria. E aí ela disse: bem-aventurada a que creu, pois onde cumprisse os que da parte do Senhor lhe foram ditas. Porque, irmãos, para Deus não há nada impossível. Então, se não há nada impossível para Deus, a gente não tem que ficar fazendo perguntas, a gente tem que se entregar e confiar. E já no caso da Isabel, quando o anjo chega para o Zacarias e diz assim: Zacarias, tua mulher vai ter um filho, e tu vai colocar o nome dele de João Batista. Isso 6 meses antes, né? Vamos dizer assim, para os irmãos entender. E ele disse assim: mas como é que pode ser isso? Ele disse assim: tu não está crendo em mim, então tu vai ficar mudo, até que se cumpra as minhas palavras, porque a seu tempo se cumprirão. Por que o anjo ficou, vamos dizer, bravo com ele, e não ficou bravo com a moça? Porque, irmãos, aquilo que vem de Deus, quando Deus diz que vai fazer uma coisa por você, não importa se você crê ou não, se você acredita ou não. Agora, quando a gente está pedindo as coisas a Deus, aí nós temos que acreditar. E certamente Isabel e o Zacarias vinham pedindo e orando a Deus para que aquilo acontecesse, porque eles eram um casal já. Ela não tinha filhos, aquilo dali certamente era uma coisa que eles vinham pedindo ao Senhor. Então, se Deus diz assim: eu vou fazer tal coisa em sua vida, e às vezes tem profeta que diz assim: o Senhor vai fazer isso na tua vida, creia. Eu não preciso nem acreditar, eu não quero nem saber, porque se for de Deus vai acontecer, que você acredite ou não. Só que quando alguém me diz uma coisa dessa, se eu acreditar de verdade, a bênção, porque a gente fica sendo bem-aventurado. Quando a gente deixa de acreditar, a gente perde pontos, vamos dizer assim, a gente perde alguma coisa, a gente leva no mínimo um carão de Deus, né? Sabe o que é carão, né? Leva pelo menos uma bronca, né? Ser repreendido. Viu o homem lá que disse assim: nem que Deus levante a porta, abra as janelas do céu, isso aqui não vai acontecer. Uma miséria dessa pode mudar em 24 horas. Olha que Deus pode, mas como? Você vai ver, mas não vai desfrutar disso não, porque não se duvida do que Deus pode fazer, né? Porque então é nesse sentido que, se Deus existe, Ele é poderoso. Quando Ele diz que Ele vai fazer uma coisa por nós, Ele faz. E se a gente pede alguma coisa para Ele, a gente deve acreditar que Ele sabe que Ele faz. Então, no caso de Isabel, o Zacarias ficou mudo até o menino nascer, 9 meses mudo, né? Ou um ano, quase um ano lá, mudo. Não podia falar porque duvidou do anjo. Mas o anjo não ficou bravo com essa menina, com a Maria. A questão da fé, ela é uma coisa muito interessante, porque quando João Batista nasceu, ele passou
ele era mais ou menos da idade de Jesus, pelos relatos da Bíblia a gente sabe. Ele ficou nos desertos até o tempo que ele fosse apresentado. Então, um ano, tipo assim, um ano antes de Jesus aparecer, ele apareceu na Judéia. Deus mandou ele foi na Judéia e pregava. Quando ele viu Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele pregava dizendo assim: depois de mim virá um outro, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar suas alparcas, né? De desatar as alparcas dele. Ele dizia, aí quando ele viu Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse daqui é aquele que eu tinha dito. Eu não conhecia ele, mas no dia anterior, ele viu Jesus vindo para ser batizado, e ele olhou para Jesus e entendeu que aquele era o Messias, o prometido, o Filho de Deus. E aí quando ele batizou, primeiro ele não queria batizar Jesus, porque ele não se achava digno. E o Senhor disse assim: não, deixa por hora, me batiza, vamos cumprir toda a justiça de Deus. E aí quando ele saiu, abriu-se o céu, veio o Espírito Santo numa forma de pomba, desceu ali sobre Jesus, desapareceu, a gente não sabe bem como é que foi, mas foi assim. Então quando ele saiu da água, o Espírito de Deus veio, porque Deus disse para ele: aquele sobre quem tu vires descer o meu Espírito, esse é o Filho de Deus. Veja que João, ele profetizou a vinda de Jesus, ele viu a vinda de Jesus, Deus avisou para ele quem era aquela pessoa, e ele viu e disse: eu vi e tenho crido que esse é o Filho de Deus, certo? Agora acompanhe meu raciocínio. Aí João Batista, tudo bem, começou a pregar ali, contemporâneo de Jesus. Jesus foi para um lado, ele foi para outro, ele batizava também, até que alguém disse: olha João, aquele homem que tu batizou, ele está batizando mais do que tu. Tem muita gente que está indo para lá, né, se batizar com ele. E aí ele disse: olha, convém que ele cresça e que eu diminua, né, porque ele é aquilo que ele fala das coisas do céu, porque quem é do céu. E ele diz uma coisa que eu acho muito interessante: ninguém, homem nenhum, pode receber coisa alguma nessa vida se do céu não lhe for dada. Você entendeu? Se você ganhar 1 centavo, foi Deus que deu. Se você ganhar 1 milhão, foi Deus que te deu. Se você ganhar uma casa, foi Deus que te deu. Se você ganhar um carro, foi Deus que te deu. Não importa, ninguém recebe nada se não for Deus que dá. É Ele que dá, é Deus que dá. Todas as coisas pertencem a Deus. Assim, ninguém, homem nenhum, recebe coisa alguma senão Deus. Então Deus é bom para com todos, né? Deus é bom para com todos. Só que ele tem os motivos, as razões de lidar conosco com essas questões aí. Aí depois de João, João disse assim: não, ele está falando das coisas do céu, porque quem é terreno fala das coisas da terra, quem é do céu fala das coisas do céu. Ninguém nunca viu Deus, mas ele é o único que viu Deus. Ele pode manifestar Deus dessa maneira, assim. E aí ele deu um discurso lá bem consistente a respeito de Jesus. Passou-se pouco tempo, João Batista foi preso. Agora imagina, vamos começar pensando o seguinte: nós precisamos aprender a linguagem de Deus. A linguagem de Deus. Se os meus caminhos não são que nem os seus caminhos, nem os meus pensamentos não os seus pensamentos, então você tem que entender o que é a linguagem de Deus. Maria, depois que Jesus nasceu, muitas coisas que iam acontecendo, ela já não discutia com ninguém, ela guardava no coração, tentando entender aquilo, né? Era assim: olha, não era bem que nem eu pensava, mas é de Deus, é assim. Ela guardava. Uma pessoa espiritual faz isso, não sai alardeando as coisas, não sabe o que está acontecendo, então, não, vou guardar comigo isso no meu coração, eu vou esperar, vou ver o que vai acontecer. E acontece que João, depois daquele tempo, antes de João Batista nascer, houve um reboliço ali em Israel. O povo ficava admirado: quem é esse menino? Essas coisas que estão falando dele, ele vai ser grande diante do Senhor. Imagina, João Batista vai ser grande diante do Senhor, ele vai ser... Então na cabeça delas era sabe, o que é grande para você, me diga? O que é um ser humano grande para você? Talvez a Madonna, talvez o presidente dos Estados Unidos,
talvez o Elon Musk, talvez o dono da Microsoft. Esse menino nascer vai ser grande, talvez ele seja o rei da Inglaterra. Irmãos, Deus não vê como vê o homem. Aquilo que diante do mundo é elevado, perante Deus é uma abominação. Mas Jesus testificou que dos homens nascidos de mulher, não tinha pisado na terra nenhum tão grande como João Batista. Então a gente já entende que na linguagem de Deus as coisas são diferentes. Deus está falando de uma coisa e você está pensando outra coisa. Porque Deus é grande, a sua vida não passa de 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos e já está morrendo. Deus é eterno. Então se ele diz que vai fazer uma coisa, você tem que entender o que era. Para Maria o anjo disse assim: ele será o rei de Israel, ele é o povo, de ti virá o meu guia que há de reger a minha nação. Então eles acharam assim: onde é que está o rei? Nasceu o rei. Chegaram lá, viram ver o rei dos judeus. No entendimento deles, o que se passava pela cabeça deles? Me diga, você lendo essa palavra, como se você estivesse no lugar deles, o que vocês achavam? Esse aqui é o rei. Ele vai nascer, ele vai crescer e ele vai assumir o trono. Aí nem Herodes, nem Pilatos, nem mas não era nada disso que Deus estava falando, viu só? Onde está o rei dos judeus? Quem era o rei dos judeus? Aí eles olham lá Jesus andando, arrastando o chinelo. Mas esse homem não era rei? Tu não é o rei? Aí lá vem um rei, entra numa cidade conquistando, irmão, ele entra num cavalo, num garanhão egípcio. Os romanos era assim, né? As caravanas do romano estremeciam a terra, o batuque dos soldados estremecia. Você estava lá, a pisada dos soldados. Quem está entrando ali? O comandante tal. Vinha o general, vinha o César da guerra. Aí lá vem o rei dos judeus, montado num jumento. Você entende a linguagem de Deus? Essa é a linguagem de Deus. Eis aí o teu rei, Israel. Ele virá aí montado no jumento, cria de uma jumenta, humilde, mas ele é o meu escolhido. Ele reinará para sempre. As estrelas apagarão, a terra apodrecerá, tudo apodrecerá, mas o seu reino durará eternamente e não passará outro. Ele será o rei eterno. Mas nesse momento ele entra no meio de vocês, montado num jumento, porque se eu tivesse como Deus que dá um cavalo para o meu filho, não existiria na face da terra nenhum cavalo melhor, nem maior, nem mais bonito do que aquele cavalo que Deus poderia fazer. Então para que Deus vai fazer isso? E João Batista na prisão. O homem, que homem é esse? Ele será grande diante do Senhor. E acontece que nós, os seres humanos, aprendemos, que bênção, que maravilha. Eu estava lá em casa, e aí eu tenho alguns costumes antes de vir para a igreja, e me lembrando quando eu morava em Brasília, eu ia para a igreja, eu estava na casa de alguns amigos e pastores, era aquela preparação, coisa linda, um corria, escovava os dentes, outro limpava o banheiro, outro fazia coisa, eu arrumava a gravata, vamos, está na hora, aquela alegria. Eu disse assim: Jesus, eu quero viver na igreja todos os dias da minha vida. E a gente ia para a igreja, assistia o culto, voltava contente. O outro dia nosso coração estava contente, a gente estava alegre, falando de Deus. Domingo tem culto de novo. Eu digo assim: pois é. Aí a gente vê só crente derrotado, crente que vem para a igreja doente, arrastado, porque são carnais,
só querem saber de bênção, de coisa, de dinheiro, não tem comunhão com Deus, não tem nada, nunca terão nada nessa vida, nem durante a vida e nem na outra, porque não sabem em ver como Deus é bom e é grande, que a paz, a alegria, a graça está no Senhor. Você não tem prazer em Deus. A Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Aí a pessoa quer que Deus satisfaça o coração dele, mas ele não tem prazer de estar na presença de Deus, não tem prazer de estar na casa de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, só tem prazer nas coisas do mundo. Como você não se deleita se você não tem prazer em Deus? O que é aquelas palavras, irmãos? Mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Eu preferia viver à porta da casa do meu Deus, a habitar nos templos da impiedade. Esse homem era feliz. O nome dele era Davi. Tinha prata e ouro assim amontoada que não sabia onde guardar. Mas ele amava o Senhor. Não é assim? Aquele templo que o Salomão construiu foi com ouro de Davi. Da minha parte eu dou essa daqui, Senhor. Dou todo esse dinheiro aqui. Prata e ouro aqui é mato nas mãos daquele que amam a Deus. A pessoa não tem prazer, irmãos. Fazem igreja por aí para fazer boneco, palhaçada, brincadeira, cantando música de palhaço, porque eles não têm prazer em escutar a palavra de Deus, eles não têm prazer em olhar que os planos de Deus são maiores. Aí vão para a igreja ouvir palhaço, brincadeira, gente vestido de boneco, igreja enfeitada. Você tem prazer na palavra de Deus? Abre a Bíblia e eles correm, vão tudo embora.